obsolescência programada. Aqui não é a Apple, mas a gente também vive isso. Share your dollar with me. Go ahead, share your dollar with me. Come on, share your dollar. Give me your dollar. Ei, trader, tudo bom? Vocês continuam mandando muito bem nas perguntas. Não deixe de continuar mandando para mim sua pergunta ou sua dúvida, ou pelo direct do Instagram, ou pelo e-mail, ou aqui no comentário do vídeo. Vamos para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje ela é sensacional, como todas são na verdade, mas essa aqui em questão ela é muito boa, porque ela convive diariamente com a gente e é algo que acontece todos os dias e se mantém constante na vida de um trader. Então é muito boa, presta bem atenção. Quem manda a pergunta é o Matheus Sick. Olha só. Boa noite, Léo. Primeiramente, deixa de parabenizar, você é um puta professor e um cara super bacana. Valeu, muito obrigado, Matheus. Então, comecei a estudar sobre o mercado ano passado e já aprendi muita coisa. Ainda opero conta simulador, tá certo? Você tem que começar e ainda se manter por um tempo na conta simulador, tá certinho. Mas mesmo assim, quando passo calor, só falta botar um ovo de nervosismo. O que devo fazer para manter a calma e tranquilidade que você sempre passa nas suas operações? Além disso, poderia falar sobre a mudança do mercado? E se numa situação hipotética, os grandes players mudassem, seus padrões de compra e venda de alguma forma afetassem sua estratégia, tornando-a já não mais eficiente, após anos de consistência? O que você faria? Um grande abraço do seu fã. Legal, cara, pergunta muito boa. Vamos por parte. A primeira parte da sua pergunta é: o que você deve fazer para manter a calma e tranquilidade quando você opera? Porque você falou que quase bota um ovo quando vai operar na conta simulada. Você imagina quando for operar na conta real. Essa questão de tranquilidade operacional, a gente já disse aqui em alguns episódios, ela não é um botão que você clica e você já passa a ter. Você tem que desenvolver com o passar do tempo. E não adianta você querer apressar esse desenvolvimento pessoal interno teu. É algo que você todos os dias conquista um pouquinho de nada e aí depois de muito tempo você junta e aí sim você conquistou alguma coisa, uma quantidade suficiente de tranquilidade. Mas eu vou te explicar ainda melhor. Uma grande forma, também já falei isso aqui, de você conquistar essa tranquilidade, seja lá a quantidade de contratos que você vai operar, ou seja lá o tipo de mercado, mercado internacional, mercado nacional, o meu ponto sempre vai ser um merecimento na quantidade de contratos que você vai operar. Por que isso? Se você chega agora, bota seu dinheiro na conta e vai operar como eu, 100 contratos, 50 contratos, você não tem ainda um merecimento, não só um merecimento de ter conquistado, saindo do um contrato. Lembra quando eu falei sobre a régua Sakura? Saindo do um contrato, indo para o 50 e para o 100. Não só esse merecimento, mas eu digo o merecimento psicológico. Uma aceitação da sua cabeça no porquê que você está operando 50, 100 contratos ou quantos contratos ou ações você for operar no futuro. A sua cabeça ela precisa passar por essa jornada construtiva de quantidade de contratos que você vai operando. Eu falo contratos porque você sabe que o meu mundo é no mini índice. Você pode pegar essa palavra contratos e botar o nome que quiser, ações, Bitcoin, o que você quiser, tudo bem? A forma é sempre a mesma. Quando eu sofria, e olha, eu sofria muito na época que eu operava, então a gente até pode pegar um episódio e a gente pode falar só sobre como eu operava no passado. E eu vivia muito isso, Matheus. Eu operava de forma insana, principalmente ações no day trade. Era uma época obviamente diferente, já vamos falar também sobre isso, mas é uma época que tinha muito volume algumas ações, Usiminas, Vale, Petrobras como sempre, GBR4 e por aí vai. Tinham muito volume no day trade. Hoje em dia isso está bem caidinho, não está valendo tanto a pena assim. Mas naquela época, estamos falando de 15 anos, às vezes 20 anos para trás, tinha um volume muito grande nesse mercado e no mini índice não era tão mainstream como hoje ele é. Então o que eu fazia? Eu operava uma quantidade absurda, eram sei lá 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões em uma única compra de ações no day trade, alavancado. Então a minha cabeça ela não estava nem um pouco programada e preparada para aceitar o risco da coisa que vem quando você opera uma quantidade muito grande e que você não se projetou e não se treinou para operar. Aí começa a desandar, aí você começa a botar os teus ovos por aí. É por isso que eu falo, você precisa começar do começo. Bota um único contrato, uma única ação para você operar. Se você perder dinheiro, principalmente se for na conta demo, saiba lidar como se fosse na conta real.
mesmo que seja uma perda financeira de R$5, R$10, R$30, com um contrato, com uma ação, com uma opção, com a quantidade menor, a mínima quantidade que você puder botar. Cada vez que você atingir um patamar que você vai estabelecer, se você quiser, usa a régua Sakura, se não, cria um para você. A cada R$30, a cada R$100, eu vou subir mais um contrato. Então, quando você ganhar do mercado R$100, 50, 30, aí sobe outro contrato. Você vai ver que não é de um dia para o outro, até pode ser uma vez ou outra, mas quando você vai andando, progredindo e as suas metas vão sendo maiores, agora eu estou operando com 3 contratos, sei lá, eu tenho que buscar R$500. Você vai ver que esse período até você alcançar os R$500, ele vai servir para treinar a sua cabeça ao risco envolvido na coisa. É simples, aliás, é como qualquer negócio. Eu poderia chegar para você agora e falar, olha só, vamos abrir uma cadeia de restaurante? Pois é, vamos abrir uma cadeia, uma sorveteria? Sei lá, você tem que aplicar o seu dinheiro, tudo que você tem. Será que você vai, de cara, aceitar o risco da coisa? Ou você vai falar assim, pô, cara, prefiro que você abra sozinho, né? E se der certo, você sempre quer uma segurança. É normal a gente querer uma segurança. Então, se der certo essa história de restaurante, de paleteria mexicana, aí eu penso em entrar como sócio, entendeu? Você sempre quer uma segurança em tudo. Só que eu não sei por que no mercado financeiro vocês querem deixar de lado o pensamento seguro que geralmente vocês vão ter para qualquer outra coisa da tua vida. Esse pensamento seguro no mercado ele precisa existir e faz como eu te falei. Começa devagar, começa bem pouco e aí vai progredindo. No curso sobre a estratégia Sakura que vai rolar agora em julho de 2018, tem um capítulo que eu chamo de construção de personagem operacional. Eu desenvolvi exatamente esse módulo lá no curso que é para explicar como você deve construir a sua personalidade operacional. E ela tem que ser diferente da sua personalidade pessoal. Só que isso é muito complexo para a gente explicar aqui. Se você tiver vontade, faz o curso, que vai valer muito a pena e você vai aprender muita coisa. Share your dollar, give me your dollar. A segunda parte da sua pergunta, ela é brilhante e eu vou explicar o porquê. Você falou assim, e se o mercado mudar? E numa situação hipotética, os grandes players mudassem os seus padrões e tal, e isso causasse uma ineficiência na minha estratégia na Sakura. Isso que você pontuou é o que aconteceu e o que vem acontecendo dos grandes players mudarem o tipo de operação, do mercado mudar o tipo de movimento ao longo desses anos, principalmente ao longo dos anos, das 2 décadas que eu estou inserido no mercado financeiro, que eu estou operando o mercado financeiro. Se a gente voltar 20 anos atrás, a gente pegasse uma máquina do tempo, você ia ver que o mercado lá naquele período era só mercado de alta, com pequenas correções para baixo. Então o mercado subia, o foco era ações no swing trade, até mesmo por uma limitação, porque a gente tinha que pegar um jornal, não existia home broker, não existia essa negociação de alta frequência, nada disso existia, era tudo muito mais lento. Então o mercado naquela época é um mercado que você tinha a cotação no jornal mercantil, você pegava com um dia de atraso, via ontem, você olhava lá o que tinha acontecido, ligava para o seu assessor na corretora e falava para ele executar tal ordem aqui, tal ordem assado, com base em um dia de delay. Então o mercado era muito mais lento. E nessa época era um movimento constante de alta. Geralmente no final do ano, todas as ações davam bonificação, davam dividendo, fazia split. Era uma loucura de tão bom que era. Eu cansei de comprar siderúrgica nacional a 40, 37 reais, no final do ano vendia a 100 reais. Ou a própria siderúrgica nacional, GGBR4, Petro e Vale, Uzi Minas e tantas outras, elas dobravam as ações, ou seja, você tem 1000 ações, ela te dava mais de 1000 ações, o preço que estava 100 reais, ela caía para 50, você tinha o dobro de ações valendo o mesmo, e aí era só esperar até o final do próximo ano para estar valendo mais uma vez 100 reais. Cara, era muito bom. Nessa época, houve um boom no mercado do uso das médias móveis. Essa estratégia médias móveis é uma estratégia que ficou para trás. Vocês já ouviram falar de médias móveis? São 2 linhas no gráfico que se movem através do preço médio daquele ativo. Então você tem média curta, média longa, média média. Essas médias vão andando no gráfico e te indicando qual é a tendência. Naquela época, a tendência era de alta. Então por que a gente usava média móvel?
quando o mercado corrigia um pouco, a média mostrava que aí sim o preço médio começou a declinar e estava na hora de você comprar novamente. Porque o problema para ser respondido daquela época, estamos falando de 20 anos atrás, o que você queria responder, a pergunta que o investidor queria responder era: quando será que vai ter uma pequena correção para eu entrar comprando mais ou entrar comprando e aí sim esperar voltar a subir? Você até poderia comprar a qualquer momento, o mercado era só de alta, mas é muito melhor esperar ele cair uns R$5, uns R$10, comprar e aí sim esperar subir tudo de novo, do que você não esperar essa pequena correção. As médias móveis entraram perfeitamente para indicar o início dessa correção e provavelmente o final dessa correção, quando ela começava a aumentar a média. Você entende que médias móveis no mercado atual acabou? É uma estratégia que ficou para trás, ela não se renovou. E isso tem várias estratégias que talvez você esteja usando, geralmente no home broker ou nessas plataformas de negociação. Você tem aquela lista de indicadores, saca? Média móvel, banda de Bollinger, canal de Keltner, Williams e por aí vai. Existe uma grande probabilidade da grande maioria ali, eu chutaria 90% daquela lista, caiu em desuso ou não vale mais a pena porque o mercado mudou. O nosso mercado perdeu volume em ações, teve uma migração de volume para o índice, para o dólar, houve a criação das operações de alta frequência quando encerraram o pregão Viva Voz. Então o mercado mudou várias e várias vezes. Mas vamos falar da minha estratégia, a Sakura, que foi o final da sua pergunta. Aconteceria sim da Sakura cair em desuso, ou seja, ficar obsoleta, se eu não tivesse uma constante observação da minha estratégia e do cenário do mercado. Eu faço isso o tempo inteiro. Geralmente, eu faço isso no início do ano. Eu reservo janeiro e fevereiro, que são meses sofríveis para operar, não tem volume, ninguém quer saber de nada, o mercado está nem aí para nada. A gente tem que esperar o final do fevereiro e aí sim o final do carnaval, no nosso mercado interno, ganhar volume e aí sim operar. Então eu pego janeiro e fevereiro, avalio como foi o cenário do ano anterior e aí sim eu vejo, ó, isso aqui vale a pena continuar usando. Pô, quer saber? Isso aqui que eu usei da Sakura o ano inteiro, eu tenho que mudar isso daqui dentro do que eu usei para poder melhorar esse tipo de operação para o ano seguinte. Aliás, é curioso eu estar falando isso. E eu respondendo agora percebo que algumas pessoas até não gostam da forma que eu faço, porque eles querem pegar uma fórmula de bolo, aplicar todo santo ano sem mexer em nada. É muito mais uma preguiça dessas pessoas, uma conformidade, uma necessidade de poder falar: essa aqui é a estrada de tijolos dourados, eu não vou me desviar do caminho, por favor, não desviem o meu caminho. E aí a pessoa sempre vai cair em algum momento nessa obsolescência que era programada, porque sempre o mercado está em constante mudança. Até hoje eu me surpreendo às vezes com um tipo de pregão que é novo aos meus olhos. Às vezes eu falo assim: nossa, eu não me lembro de ter tido um pregão que caiu dessa forma ou que fez esse tipo de movimento. E olha que eu lembro de muito tipo de pregão e eu sou sempre surpreendido com um tipo de mercado, com um tipo de ciclo de mercado totalmente novo. Resumão da nossa conversa: isso é uma grande verdade, o seu ponto. Se o dono da estratégia não tiver uma constante atuação na estratégia, no mercado, percepção global de tudo que está acontecendo e está sempre melhorando, adaptando, lapidando a estratégia, invariavelmente ela vai cair em desuso. E te digo mais, geralmente você tem essa obsolescência quando o dono da estratégia não usa a estratégia. Ele não está nem aí. Por isso que eu falo que média móvel, bando de Bollinger, são coisas do passado porque ficaram no passado. Não houve uma adaptação, uma renovação, uma lapidação delas para o presente. O que não acontece com a minha estratégia, porque enquanto eu estiver vivo, eu vou estar sempre acompanhando, que eu uso a estratégia o tempo inteiro. Falou? Até o próximo vídeo. Um abraço.